E fala galera, beleza? Aproveitando o embalo da pediatria, né, que foi o meu primeiro rodízio no internato, resolvi trazer para vocês um assunto que eu achei bastante interessante. Nada mais nada menos do que síndrome nefrótica e síndrome nefrítica. Não aprofundei tanto como eu costumei aprofundar nos outros conteúdos, mas espero que vocês gostem bastante, certo? Primeiro eu pretendo trabalhar com vocês aqui síndrome nefrótica. Em seguida, nós seguimos para a síndrome nefrítica. E para contextualizar a aula, eu pretendo tratar com vocês os seguintes tópicos, né? Que eu pretendo abordar os seguintes tópicos: a definição, falar também um pouco sobre epidemiologia, a etiologia, fisiopatologia, quadro clínico, quais são as possíveis complicações, como é realizado o diagnóstico em ambos os casos e quais exames nós podemos solicitar para os nossos pacientes. Sobre a definição, vamos começar então com síndrome nefrótica. Então, qual a definição de síndrome nefrótica? Pensou em síndrome nefrótica, a gente pensa em quê? A gente pensa em um paciente edemaciado. Sim, beleza. O edema é um sintoma bem clássico, bem típico da síndrome nefrótica. Mas, para diagnosticarmos, para definirmos síndrome nefrótica, são esses dois primeiros aí. O edema é uma consequência. Para dizer que o paciente tem síndrome nefrótica, o paciente tem que ter uma proteinúria nefrótica e um quadro de hipovolemia sistêmica, em que no âmbito da pediatria a proteinúria nefrótica é acima de 50 mg por quilo dia. Então, para você dizer que o paciente tem síndrome nefrótica, você tem que dizer que o paciente tem, você tem que mostrar que o paciente tem uma proteinúria nefrótica acima de 50 mg por quilo dia, associado a um quadro de hipoalbuminemia sistêmica. Tendo esses dois primeiros tópicos, proteinúria nefrótica mais hipoalbuminemia sistêmica, você pode dizer que esse paciente tem síndrome nefrótica. E é um paciente que também pode cursar, obviamente, com sintomas clássicos como edema e hiperlipidemia, e nós vamos destrinchar, dizer porquê, né? Entender como acontece o edema, como ocorre a hiperlipidemia. E, obviamente, né, essa proteinúria nefrótica se dá através do aumento da permeabilidade da parede do capilar glomerular. Então, moléculas que em condições normais não seriam filtradas, elas passam a ser filtradas, causando todas as repercussões, entre elas a proteinúria nefrótica, a hipovolemia sistêmica e os outros sintomas que nós vamos ver lá na frente, os outros sinais e sintomas que nós vamos ver lá na frente. Sobre a epidemiologia da síndrome nefrótica, estima-se que 1 a 3 crianças a cada 100 mil sejam acometidas por síndrome nefrótica. Olhando nesse dado, a gente pensa em uma patologia bem rara, mas basta você conversar minimamente com médicos que trabalham nos setores de urgência e emergência na pediatria, que você vai ver que não é tão raro assim não. A ausência de tratamento está relacionada com a alta taxa de mortalidade, então daí a importância de nos capacitarmos para reconhecermos ou desconfiarmos que aquele paciente ali, principalmente no âmbito da pediatria, tem uma síndrome nefrótica. E a boa notícia é que 80% dos pacientes com síndrome nefrótica respondem bem à corticoterapia. O corticóide é uma medicação bem acessível e também com excelente custo-benefício. Então a boa notícia é essa: 80% dos casos respondem super bem à corticoterapia. Sobre a etiologia, ainda podemos classificar a síndrome nefrótica de acordo com o que está causando essa síndrome nefrótica, de acordo com a sua etiologia. Então a classificação pode se dar em etiologia primária ou etiologia secundária. Sobre a etiologia primária, a principal causa de síndrome nefrótica na pediatria, no âmbito da pediatria, eu coloquei até o asterisco aí, é doença por lesão mínima. Outras causas que são de etiologia primária, né, que são causas primárias, que são causas restritas aos rins. Quando a gente pensa em etiologia primária, a gente pensa em uma causa que está ali diretamente relacionada aos rins, uma causa que está algum problema ali diretamente dos rins. Já uma etiologia secundária são geralmente repercussões sistêmicas que de forma secundária causam o acometimento renal, né, a nível glomerular. Então, de etiologia primária nós temos a doença por lesão mínima, a glomerulosclerose segmentar focal, a glomerulonefrite membranoproliferativa e a glomerulopatia membranosa. E eu coloquei o asterisco aí, obviamente, doença por lesão mínima, porque pensou em síndrome nefrótica na pediatria, a gente tem que pensar em etiologia primária, a gente tem que pensar em doença por lesão mínima. Síndrome nefrótica, proteinúria nefrótica acima de 50 mg por quilo dia, associada ao quadro de hipoalbuminemia sistêmica, em que na pediatria nós pensamos em que o que está causando a síndrome nefrótica é doença por lesão mínima, é etiologia primária. E por que doença por lesão mínima? Porque se você for biopsiar
o rim desse paciente com síndrome nefrótica por doença por lesão mínima, na microscopia óptica você não vai observar nada. Não é possível de ser visualizado na microscopia óptica. Só é possível de ser observado na microscopia eletrônica, ok? E as etiologias secundárias. Nós temos aí, né, o lúpus eritematoso sistêmico, a púrpura de Raynaud-Online, o câncer, né, a leucemia ou linfoma, e também algumas infecções que podem, de forma secundária, causar a síndrome nefrótica. Perdão. Ainda temos que ter atenção, devemos ter atenção, né, com a síndrome nefrótica congênita. Geralmente acomete crianças com idade inferior a 1 ano. Pode ter etiologia tanto secundária como primária. Geralmente possui origem genética e está relacionado com o prognóstico. Então, é um tipo de paciente, né, que você deve estar bastante atento, minucioso, ter muito cuidado e investigar bem, né, como foi o pré-natal, né, da genitora, certo? Sobre a fisiopatologia. Então, como é que ocorre a síndrome nefrótica? Seja de etiologia primária ou secundária, como é que ocorre, né? Então, assim, se dá primariamente pelo aumento da permeabilidade da parede capilar glomerular. Com isso, moléculas que, em condições normais, não passariam por essa barreira, passam a ser filtradas e eliminadas em nossa urina. Isso se dá, né, a partir da filtração de macromoléculas, que vai gerar um quadro de... Entre essas macromoléculas vai perder albumina. Perdendo albumina vai gerar um quadro de hipoalbuminemia sistêmica. E esse quadro de hipoalbuminemia sistêmica vai levar à redução da pressão oncótica. A pressão oncótica é a pressão formada, né, pela densidade proteica, né, pelas proteínas da nossa corrente sanguínea. Com o quadro de proteinúria, com o quadro de hipoalbuminemia sistêmica, gera a redução dessa pressão oncótica. Com a redução da pressão oncótica, aumenta a pressão hidrostática, que é a pressão, né, que faz com que a força do sangue na parede dos vasos. Com esse aumento da pressão hidrostática, a partir da redução da pressão oncótica, ocorre o extravasamento do conteúdo intravascular para o interstício. Então, o paciente, né, só entendendo aqui um pouco sobre síndrome nefrótica, sobre a sua fisiopatologia, a gente já dá para tirar algumas conclusões e não ficar decorando algumas informações. Vamos entender. É um paciente que tem o aumento da permeabilidade da parede capilar glomerular. Isso vai levar a um quadro de perda de proteínas gerais. Gerando um quadro de hipoalbuminemia sistêmica, vai reduzir a pressão oncótica. Reduzindo a pressão oncótica, vai aumentar a pressão hidrostática. Com isso, o paciente vai perder conteúdo intravascular e vai para o extravascular. Se o paciente perde conteúdo intravascular para o interstício, ele vai apresentar qual sintoma? Vai apresentar edema. E se ele está perdendo conteúdo intravascular para o interstício, é o paciente que tende a ser hipertenso, normotenso ou hipotenso. Vamos pensar, está perdendo conteúdo intravascular. Obviamente, é o paciente que tende a ser normotenso ou hipotenso. Então, daí você entende, né? O paciente com síndrome nefrótica vai apresentar hipertensão? Até pode, né? Mas vai ser muito raro esse paciente com síndrome nefrótica apresentar hipertensão. Certo? Daí você já vai começando a entender. E se vamos aqui isolar o corpúsculo renal, vamos aqui isolar agora aqui o glomérulo, né? Entender como é que funciona a nossa barreira de filtração glomerular. Então, é formada por 3 camadas: os podócitos, as células endoteliais fenestradas e a membrana basal. Em condições normais, os processos podocitários são ligados por interdigitações em que formam espaços bem pequenos entre essas interdigitações. Só por esse mecanismo, através dos podócitos, macromoléculas não passam pela nossa barreira de filtração. Isso em condições normais. Em condições normais também, a nossa membrana basal possui uma carga muito negativa que atua expelindo diversas moléculas. Então, novamente, né, em condições normais, através das interdigitações, né, espaços bem pequenos entre os processos podocitários e a carga muito negativa da membrana basal formam a nossa barreira de filtração. E isso, normalmente, muitas moléculas não passam por essa barreira. Já se tratando do âmbito de síndrome nefrótica por doença por lesão mínima, por quê? Doença por lesão mínima, na microscopia óptica nós não vemos nada. Já na biópsia renal, e levando para avaliação de microscopia eletrônica, vamos observar o quê? A fusão desses processos podocitários e a perca da carga negativa da membrana basal. Então, os 2 mecanismos que nós tínhamos de filtração, nós perdemos na síndrome nefrótica com doença por lesão mínima. Então, assim, antes, né, que tinham pequenos espaços, passam a ter espaços maiores, isso, macromoléculas passam e você perde a carga negativa que atuava expelindo algumas moléculas.
E aí, qual vai ser o quadro clínico desse paciente com síndrome nefrótica? Então, o paciente que vai cursar, principalmente com edema. E por que eu coloquei entre asterisco hipertensão hematura? Porque podem até cursar, só que é muito raro. E se tratando, você vai ver que essa informação que eu vou falar aqui agora vai se repetir em outros slides. E se tratando da síndrome nefrótica na pediatria, que a gente pensa sempre em doença por lesão mínima, é um paciente em que a hipertensão hematura vai ser bem raro, certo? São mais comuns a depender da etiologia, do que está causando a síndrome nefrótica. No caso, sendo o caso da etiologia de por doença por lesão mínima, é muito raro o paciente apresentar hipertensão hematura. Então, edema. A gente viu, né? O edema é de origem renal, né? A proteinúria, através de um quadro de hipovolemia sistêmica, reduz a pressão córtica, aumenta a hidrostática, e com isso o paciente depletado, ocorre uma depressão intravascular, ele perde conteúdo para o intestino formando um edema. E aí é um edema gravidade dependente. Então vai ser muito comum o paciente chegar para você com um edema de início periorbital e que ao longo do dia o edema se acumulou, melhorou e se acumulou em membros inferiores. É característico ser um edema gravidade dependente, certo? E é um paciente também que pode cursar com anasarca, né? Que são os edemas de cavidade, né? Então, assim, é um paciente que pode apresentar um quadro de ascite volumosa, derrame pleural, e isso gerar até mesmo acometimento do padrão respiratório do paciente, né? Do sistema respiratório, porque vai atrapalhar ali o movimento do diafragma, né? Tanto o derrame pleural como a ascite volumosa. E o paciente, né, ainda pode apresentar, né, outros sinais e sintomas, como hérnias, né, pelo aumento da pressão intraabdominal, pode apresentar dor abdominal, dispneia, né, tanto pela ascite volumosa como pelo derrame pleural, né, provocados através do quadro de anasarca, desse edema exacerbado, que atrapalha, ali, como eu acabei de falar, o movimento do diafragma. E também pode apresentar queixas inespecíficas, como cefaleia, náuseas, cansaço e outras queixas inespecíficas. Bom, sobre esse slide aqui é muito importante para a gente entender alguns conceitos sobre a hipovolemia. O paciente com síndrome nefrótica, ele tende a ter uma depressão intravascular. Já falei por quê, né? Vamos repetir só mais uma vez. Vai ficar chato, mas vou repetir. O paciente passa a ter um quadro de proteinúria, hipoalbuminemia sistêmica, reduz pressão córtica, aumenta a hidrostática, perde conteúdo intravascular para o intestino e o paciente apresenta o que é edema. Um edema exacerbado. Você vê o paciente na sua frente com edema exacerbado, você vai pensar logo, né? Obviamente, todo mundo vai pensar em um diurético, né? E o mais importante que tem, um diurético de alça, uma furosemida para tirar aquele edema ali do paciente. Só que pense bem, se você maneja o diurético nesse paciente que está tendo uma depressão intravascular, você pode matar esse paciente se você errar a mão, né? Você pode estar gerando nesse paciente um choque hipovolêmico, certo? Então tem que ter muito cuidado ao manejar um paciente edemaciado, principalmente na síndrome nefrótica, que é um paciente que tende a ser normotenso ou hipotenso, né? Porque ele está perdendo volume intravascular. Como é que você vai dar diurético para um paciente que já está depletado intravascular? Então tome muito cuidado nesse manejo. Pode sim ser utilizado, mas deve ser um uso muito minucioso. E também, né, o paciente com síndrome nefrótica é um paciente que pode cursar com insuficiência renal aguda. Agora pense bem, raciocínio. Qual tipo de insuficiência renal aguda a síndrome nefrótica pode causar? A do tipo pré-renal, renal ou pós-renal? Se está chegando menos sangue aos rins, a síndrome nefrótica pode causar insuficiência renal aguda do tipo pré-renal. Fixe bem que isso é muito importante. E aí, né, o quadro, né, clássico de choque hipovolêmico, o paciente vai estar com taquicárdico, pulso filiforme, tipo de enchimento capilar aumentado. Na avaliação ali da famosa etapa C, né, pele, pulso, perfusão, você vai ver o que? Né, sinais de choque. Então, tome muito cuidado, né, em casos mais graves, o paciente pode cursar com ligúria, né, através da redução da filtração glomerular. Então, também é importante você também identificar os possíveis sinais de choque. Então, hipertensão. A hipertensão na síndrome nefrótica, a sua incidência depende muito do que está causando essa síndrome nefrótica. Se tratando da principal causa na pediatria, que é a doença por lesão mínima, é bastante comum e muito raro esses pacientes desenvolverem hipertensão, se apresentarem com hipertensão. Então, hematúria. A hematúria macroscópica é muito rara também, né? A visível ao olho nu é muito raro. É mais comum, né, da síndrome nefrítica. Tanto a hipertensão como a hematúria macroscópica são sinais e sintomas muito mais comuns da síndrome nefrítica. Já a hematúria microscópica
está presente em 20% dos casos de síndrome nefrótica. E aí, né, o problema da síndrome nefrótica não é a síndrome nefrótica em si, são as suas complicações. É um paciente que pode cursar com quadro e pode deteriorar do ponto de vista clínico a qualquer momento. Então, por isso a importância do reconhecimento, do tratamento e da observação adequada nesse paciente, do manejo adequado desse paciente. Porque é um paciente que pode apresentar complicações e realmente vir a óbito, porque o problema são as complicações. É um paciente que pode cursar com infecções, com tromboembolismo, com insuficiência renal e com hiperlipidemia. Vamos explicar por que ocorre cada um deles. Bom, quando eu falo que o paciente tem um quadro de proteinúria, a gente foca muito na albumina, né? Perdeu a albumina, hipobuminemia sistêmica, reduz a pressão oncótica, aumenta a hidrostática e assim ocorre o edema e a depressão intravascular. Beleza, mas ele também perde proteínas que atuam no sistema imune, perde proteínas que atuam com fatores antitrombóticos, certo? Não perde só proteína, não perde só albumina não, certo? Perde outras proteínas que são extremamente importantes. Agora vamos raciocinar. Por que o paciente com síndrome nefrótica é um paciente que fica mais suscetível à infecção? Por quê? Porque ele ocorre a perda da redução, ocorre uma redução sérica de imunoglobulina G. Isso leva à redução da produção de anticorpos, o que vai levar à redução da via alternativa do sistema complemento, certo? Esses 3 tópicos por si só já gera um grau de imunossupressão grave, certo? E a gente pensa agora, já tem imunossupressão porque está perdendo imunoglobulina G. Beleza, já é um paciente que tende a ter uma infecção. Agora pense bem, qual a terapia, qual a medicação, qual o principal fármaco utilizado na síndrome nefrótica? É o corticoide. E o corticoide em doses altas ele causa o que também? Imunossupressão. Então é um paciente que fica muito suscetível à infecção, porque tanto pelo mecanismo de perca de GG, né, através da proteinúria que perde GG também, imunoglobulina G, como através da terapia imunossupressora através do corticoide. Então, é um paciente que fica muito suscetível a desenvolver infecção e todo cuidado é pouco com esse paciente. E aí, quais são as possíveis complicações? É um paciente que pode evoluir com pneumonia, com peritonite, né? A cistite volumosa ali virar um ambiente fértil para o desenvolvimento de peritonite, a celulite e também meningite. E, né, sobre o tromboembolismo. É um paciente também que também pode cursar com tromboembolismo, porque, como eu já falei, não perde também só a albumina, né? Perde também fatores antitrombóticos. E a perda da antitrombina 3 da proteína S faz com que ocorra um aumento da síntese de fatores de coagulação, e isso vai gerar no paciente um estado de hipercoagulabilidade. E esse estado de hipercoagulabilidade pode gerar um quadro de tromboembolismo. E uma vez formado o trombo, aí é um problema, porque aonde esse trombo for parar, ele vai causar problemas, e pode causar diversos problemas, mas aonde ele for parar, ele vai causar problema. E aí pode ocorrer tanto a trombose venosa como a trombose arterial. Do âmbito da síndrome nefrótica, o mais comum, né, não é tão comum esse quadro de trombose, mas pode acontecer. Pode acontecer o quadro de tromboembolismo. Tratando da síndrome nefrótica, é mais comum que ocorra a trombose venosa, comparado com a trombose arterial. E aí pode acometer, né, onde for parar vai causar problema. Então pode pegar a veia cerebral, a artéria pulmonar, veia renal, veias profundas em membros inferiores, veia cava inferior, artéria femoral, ilíaca. E aí, né, como eu acabei de falar, onde for parar, vai causar problema. Trombose de veias renais, né? Acaba sendo rara, né, em crianças. É mais comum nos quadros de síndrome nefrótica congênita. E aí, então, aquele paciente, né, que chega para você com hematura macroscópica, um quadro de síndrome nefrótica associado a um quadro de hematura macroscópica e dor em flanco, você deve sim investigar. E se for um quadro bilateral, né, é um paciente que pode ter muita chance, muito provavelmente irá desenvolver uma insuficiência renal aguda, certo? Insuficiência renal é muito comum em pacientes com doença por lesão mínima. Acaba sendo mais comum nos quadros de síndrome nefrótica córtico resistente, né? Que é uma classificação, né? Córtico resistente é uma classificação de acordo de como o paciente com síndrome nefrótica responde ao corticoide. Então ele pode ser um córtico sensível, córtico dependente, córtico resistente. Nesse caso, esse terceiro grupo do paciente que é córtico resistente, que não responde ao corticoide, são pacientes que tendem uma maior chance, né, de desenvolver uma insuficiência renal. Hiperlipidemia. Então assim, vamos pensar na hiperlipidemia, né? Vamos voltar ali para o eixo, né? Ocorre um aumento da permeabilidade da parede capilar glomerular, né? Ocorreu ali uma lesão, né? Algo que causou uma lesão a nível glomerular e aumenta a permeabilidade da parede capilar glomerular. Com isso gera um quadro de proteinúria. Então a proteinúria gera um quadro de hipovolemia sistêmica. Hipovolemia sistêmica reduz a pressão oncótica. Com a redução da pressão oncótica, né? Claro, obviamente vai aumentar a hidrostática e vai acontecer edema, mas o nosso corpo tenta compensar de certa forma essa redução da pressão oncótica. E a resposta se dá, nessa compensação se dá através do nosso fígado.
o nosso fígado ele aumenta a síntese de lipoproteínas, tentando compensar a perda de albumina, né? Tentando aumentar essa pressão córtica. E isso o paciente entra no quadro de dislipidemia. Dislipidemia grave, podendo causar, em alguns casos, até mesmo eliminação da urina, se apresentar com lipidúria, certo? Então o paciente pode cursar com aterosclerose precoce, com doença renal progressiva e até mesmo tromboembolismo pulmonar pela placa de aterosclerose. O diagnóstico, como eu já falei, né? Esqueça o edema. O diagnóstico de síndrome nefrótica, esqueça edema e lipidúria. O diagnóstico de síndrome nefrótica se dá através desses dois tópicos. Se dá através da proteinúria nefrótica associado à hipovolemia sistêmica. Proteinúria nefrótica é acima de 50 mg por quilo dia. Então, proteinúria nefrótica e a hipovolemia sistêmica, você confirma, esse paciente tem síndrome nefrótica. E aí, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria né, nos indica, né, pela importância do diagnóstico precoce e do tratamento, né, porque a maioria dos pacientes são corticosensíveis, né, e respondem bem ao corticóide. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria nos indica a realizar, né, nos dá a possibilidade de realizar o diagnóstico presuntivo de síndrome nefrótica por doença por lesão mínima. Então, aquele paciente que se apresenta para você com a idade inferior a 10 anos, a ausência de hipertensão, a ausência de hematúria, complemento normal e função renal normal, você pode presumir que esse paciente tenha síndrome nefrótica por doença por lesão mínima, iniciar a corticoterapia e acompanhar esse paciente. E aí, quais são os exames que nós podemos pedir para o nosso paciente com síndrome nefrótica, né, quando na suspeita? Urina de 24 horas, em que é esperado um resultado acima de 50 mg por quilo dia. A relação proteína-creatinina, né, que é esperado um resultado maior que 3 mg proteína-creatinina. E o exame de urina simples, né, que não dá diagnóstico, mas é um excelente exame para triagem, né? Principalmente porque é fácil, né, e barato de fazer e muito barato. E aí é esperado o que, né? Uma proteinúria 3-4 cruzes. E é excelente para triagem. Sangue, nós podemos pedir, né, albumina, dose de albumina sérica. Então assim, você pode, né, esperar ali, a gente espera um resultado de 3 gramas por decilitro. Podemos também pedir, né, o lipidograma, né, que é esperado o aumento do colesterol total e dos triglicerídeos. A função renal, esperada o aumento da creatinina, né, principalmente pela redução da filtração glomerular. O paciente que pode estar desidratado. O complemento, né, comparando com a síndrome nefrítica, né, o complemento é bastante legal, né, a gente pedir o complemento, mas com um diagnóstico diferencial. Então a gente sempre tende, né, a criar uma tríade. A tríade da síndrome nefrótica e a tríade da glomerulonefrite pós-streptocócica, né, que é a principal patologia da pediatria. E a gente cria uma tríade, né, para ambos os casos. Só que na realidade, gente, sempre aparece quadros que você não consegue diferenciar, velho. É muito difícil. E para isso nós podemos pedir o complemento. Tanto para diferenciar o que está causando a síndrome nefrótica, como também para diferenciar uma síndrome nefrótica de uma glomerulonefrite pós-streptocócica. Então, na síndrome nefrótica, na maioria dos casos, não vai haver consumo do sistema complemento, exceto numa síndrome nefrótica causada por um lúpus eritematoso sistêmico, que aí sim ocorre o consumo do sistema complemento, certo? Mas o consumo do sistema complemento é mais restrito à glomerulonefrite pós-streptocócica. E aí nós pedimos mais como uma questão de diagnóstico diferencial, né? Para também diferenciar, né, e não só, né, da etiologia e da glomerulonefrite, também devemos diferenciar de outros diagnósticos, né? E que isso não se dá através do complemento, né? Devemos também diferenciar da insuficiência cardíaca, da desnutrição proteica, do angioedema hereditário e da enteropatia por perda de proteína. O tratamento, né? O tratamento da síndrome nefrótica se dá através da corticoterapia. 90% dos pacientes com doença por lesão mínima respondem super bem ao corticoide. E aí nós pensamos, quando é que nós vamos pedir, né? Quando é que nós vamos biopsiar esse paciente? Quando é que nós vamos pedir a biópsia desse paciente? Então, já eu boto esse slide, né? Quando é que nós vamos biopsiar? Então, assim, quais são os critérios que nós vamos
iniciar, né, com seus critérios para o início do corticoide sem biópsia. É parecido com aqueles que eu acabei de falar sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria indicam, né? Então, a idade entre 1 e 12 anos, a ausência de hipertensão, a ausência de hematúria macroscópica, a ausência de aumento importante da creatinina, o sistema de complemento normal e sem sintomas extrarrenais, nós podemos iniciar o corticoide e sem biópsia, certo? Agora o slide que eu falei, acho que é aqui, não, é o próximo. Então, a corticoterapia, né? A gente gera ali, né, identificando a síndrome nefrótica, a gente gera um curso de 2 a 3 meses. O corticoide de escolha é a prednisona, via oral. E já é dose alta, né? 2 mg por quilo dia. Dose de imunossupressão. Deixa eu ver aqui se eu passei slide. Não. E aí, né, tem a classificação de acordo com a resposta do paciente à corticoterapia. Então, o paciente que pode ser corticosensível, corticoresistente ou corticodependente. Corticosensível, como o nome já diz, né, responde bem ao corticoide. Corticoresistente não responde ao corticoide. Corticodependente é aquele paciente que, ao você iniciar o desmame, né, você indicou a terapia, a corticoterapia. O paciente apresenta durante a corticoterapia a remissão da síndrome nefrótica. E aí, ao iniciar o desmame, ao diminuir a dose para iniciar o desmame, é um paciente que apresenta recidiva. Ou então, com menos de 2 semanas do desmame, é um paciente que também apresenta recidiva. Esse é o paciente corticodependente. Corticosensível. É a maioria dos casos, né, pacientes com síndrome nefrótica com doença por lesão mínima e glomerulosclerose segmentar focal, geralmente são pacientes, né, corticosensíveis, né? Essas etiologias, né, são geralmente pacientes corticosensíveis, estão relacionados com um bom prognóstico. Já os corticoresistentes correspondem a 20% dos casos. Quando a gente associa, né, doença por lesão mínima, a gente pensa que responde bem ao corticoide, mas 1/4 desses pacientes com doença por lesão mínima não respondem ao corticoide, são corticoresistentes. E esses pacientes, eles estão relacionados com um péssimo prognóstico, certo? Remissão. A gente diz que o paciente apresentou remissão da síndrome nefrótica através do desaparecimento da proteinúria, em que a gente vai acompanhando, certo? E aí nós podemos ainda classificar em pacientes respondedores e não respondedores. Os pacientes respondedores são aqueles que apresentam remissão, né, são aqueles corticosensíveis, né, e que 90% desses pacientes respondedores à terapia, eles apresentam a remissão em até 4 semanas. E 10% desses pacientes respondedores apresentam a remissão entre 6 a 8 semanas. E a gente pensa, né? Eu acho que esse slide estava mais atrás. Por isso que eu falei que eu ia abordar sobre o desmame do corticoide. Mas agora que eu vou falar. Então, você fez um diagnóstico presuntivo de síndrome nefrótica. Aí você vai iniciar a corticoterapia. O paciente apresentou remissão até a 4ª semana? Se sim, você vai iniciar o desmame lento, né, entre 2 e 3 meses. Se não, é um paciente que você vai manter a corticoterapia por mais 4 semanas da mesma dose. E na ausência de resposta, totalizando 8 semanas de tratamento, você indica esse paciente para a biópsia renal, certo? Então, quando é que nós indicamos biópsia renal? Aquele paciente que não apresenta remissão da síndrome nefrótica em 8 semanas, em que você manteve o tratamento ali por 8 semanas, ele não melhorou de jeito nenhum. Você avaliou na 4ª semana, não melhorou, você vai manter por mais 4. Se na 8ª semana esse paciente não melhorar, você encaminha esse paciente para a biópsia renal. E também uma coisa interessante, uma observação interessante sobre a síndrome nefrótica, né, diferente da nefrítica, é que a síndrome nefrótica ela costuma apresentar muitas recidivas. Então é um paciente que pode complicar a qualquer momento, né, e ao esse paciente apresentar a melhora do quadro, né, a remissão do quadro, é um paciente que precisa ser reavaliado, né, periodicamente, com todo cuidado, porque está relacionado com altas taxas de recidiva. E a gente já sabe a importância, né, de reconhecer a síndrome nefrótica logo no início, iniciar a corticoterapia, né, evitando que o paciente desenvolva aquelas complicações que já foram ditas. Síndrome nefrótica corticosensível. Corresponde a 80% dos casos, né, costuma apresentar uma ou mais recidivas, geralmente. Tipicamente eles se mantêm sensíveis ao corticoide e
pacientes menores de 5 anos apresentam maior risco. E como eu já falei, né, devemos manter o monitoramento da proteinúria desses pacientes. Manter o acompanhamento desses pacientes. Sobre a síndrome nefrótica recidivante. São 4 ou mais recidivas por ano. Geralmente apresentam 4 ou mais recidivas por ano. Ou 2 ou mais recidivas nos primeiros 6 meses. Então, para ser considerado a síndrome nefrótica recidivante, são aqueles pacientes que apresentam 4 ou mais recidivas por ano. Ou 2 ou mais recidivas nos primeiros 6 meses. Já a síndrome nefrótica córtico-dependente, como eu já falei, é aquele paciente que apresenta a recidiva durante a redução da corticoterapia ou uma recidiva menor, né, que 2 semanas após a descontinuação. E aí uma observação sobre a síndrome nefrótica. Tanto na síndrome nefrótica recidivante como na córtico-dependente, a terapia de escolha é a prednisona, continua sendo o corticoide. Só que o corticoide, né, nós sabemos que não é nenhuma droga santa. Ela cobra muitos efeitos colaterais. Se tratando do âmbito da pediatria, o que é que ela pode causar? Comprometimento do crescimento, catarata, ganho excessivo de peso, alterações comportamentais, hipertensão e osteopenia. Se tratando do âmbito da endocrinologia, o excesso de corticoide, né, o uso do corticoide contínuo, pode causar a síndrome do hipercortisolismo, né, que é a síndrome de Cush. E o desmame inadequado do corticoide pode gerar a síndrome da insuficiência adrenal, né, que é a síndrome de Addison. Então devemos ter muito cuidado, né, tanto no seu manejo como também na sua retirada. Sem falar também que o corticoide atua no metabolismo da glicose. Então aquele paciente com diabetes, né, que é muito comum na infância, né, diabetes tipo 1, que desenvolva a síndrome nefrótica, que precisa utilizar corticoide. Imagine, né, o manejo, né, para não descompensar a glicemia desse paciente, a diabetes desse paciente. Né? Imagine o que pode complicar esse paciente. Entende? Então é muito complicado em alguns casos. E nos casos, né, de intoxicação do corticoide ou intolerância, alguma contraindicação, nós podemos estar, né, indicando para esses pacientes os agentes imunossupressores poupadores de corticoide. São eles o levamisol, micofenolato de mofetil, a ciclosporina, o tacrolimus e o rituximab. A diferença é que são medicações, né, muito mais caras, né? E aí, como é feito o manejo da síndrome nefrótica? O paciente ele é seu, você já iniciou o corticoide. Só que o corticoide demora de fazer efeito, então você precisa manejar esse paciente. Então nós vamos focar agora, né, no edema, na hipercoagulabilidade e nas infecções, certo? Tanto para tentar não piorar esse edema, né, não tornar o edema ainda mais exacerbado, tanto para evitar o estado de hipercoagulabilidade em um tromboembolismo, como também para evitar infecções. Então, como é que nós vamos fazer, né, para manejar esse paciente? Edema. A gente vai atuar, né, restringindo através da restrição de sódio. Nós sabemos que é um edema de origem renal, né, que está através da retenção renal de sódio. Então, a restrição de sódio a fim de evitar a progressão desse edema, de você não piorar. Onde é que você vai resolver o problema do edema? Para não piorar, né? E aí é recomendada a dieta menor que 2 mEq por quilo dia, tentando reduzir o acúmulo desse líquido. E aí, né, nós podemos também manejar através do diurético. Agora, como eu já expliquei, né, é um paciente que tem a depressão vascular. Então deve ser um manejo muito delicado, né, muito minucioso. Devemos ter cuidado com a depressão intravascular desse paciente. Cuidado para não chocar esse paciente. É um paciente que tem edema grave. Utilizamos diurético, né, em pacientes que apresentam edema exacerbado, né, e o diurético de escolha é a furosemida e deve ser um uso bem minucioso, certo? Albumina. Nós só utilizamos em caso de anasarca, né, sintomática, um edema bem exacerbado também, né? Tanto diurético como albumina nós só utilizamos em quadros bem exacerbados, inclusive podemos até associar os dois. Acaba sendo um efeito até mais vantajoso do ponto de vista clínico, mais seguro utilizar os dois juntos. Só que se você não resolve o problema dos rins, né, que só vai resolver através da corticoterapia, que demanda um certo tempo, a albumina vai ter um efeito transitório.
Só que tem situações que o paciente está tão grave que até esse efeito transitório pode acabar salvando sua vida, né? Porque você vai estar dando uma albumina para ele e ele vai continuar perdendo, certo? Então, utilizamos só em quadros, né, de edema, né, e anasarca bem exacerbados, né, para melhorar ali de forma transitória o quadro clínico do paciente. Só que o efeito da albumina, né, pode também ter risco de complicações. Se você aumenta demais a dose da albumina, mesmo que ele perca uma certa quantidade, né, mas se você aumenta demais, você tem um efeito contrário, né, você bota muito volume intravascular e o paciente pode ter um aumento da pressão de forma violenta, causando outras complicações. Então a gente pode estar associando aí um diurético de alça, né, furosemida, de 1 a 2 mg por quilo por dose, associado à albumina, 0,5 a 1 grama por quilo, e realizar o manejo adequado desse paciente. Sobre o estado de hipercoagulabilidade, né, nós vamos adotar medidas preventivas, não utilizamos anticoagulantes de forma profilática. Então o que é que nós vamos fazer? Né? Medidas preventivas, evitar o repouso prolongado, deambulação regular, meias de compressão, evitar o catéter venoso central e a observação, como eu já falei, não realizamos anticoagulação profilática. Sobre a trombose, caso o paciente desenvolva, né, uma trombose, nós vamos optar por uma heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina. A dose é de 1 mg por quilo de 12 horas via subcutânea. Já se o paciente precisar de tratamento, né, a longo prazo, em que a gente tenha que migrar, a gente pode migrar para a varfarina, se for um tratamento a longo prazo. Sobre infecções, né, é um paciente que possui um risco aumentado de infecções, já expliquei já o mecanismo, né, tanto pela perca de imunoglobulina G, né, naquele quadro de proteinúria, como também pela imunossupressão do corticoide. Então, o paciente que na suspeita de infecção, a gente faz a cultura mais um antibiótico de amplo espectro. E não é recomendado, a observação, né, não é recomendado o uso de antibióticos profiláticos, certo? E aí terminamos a síndrome nefrótica, vamos entrar na síndrome nefrítica. Enquanto a síndrome nefrótica é uma lesão na barreira de filtração glomerular e gera um quadro de proteinúria, perca de moléculas que antes não seriam filtradas, né, não passariam por aquela barreira, na glomerulonefrite, na síndrome nefrítica, é uma inflamação glomerular, né, não é uma lesão, é uma inflamação. Claro que chega a ser uma lesão, mas é algo que inflama, né, que pode ser decorrente de diversas etiologias. Pense na porrada de coisas que podem causar síndrome nefrítica. Diversas coisas podem causar síndrome nefrítica. E é um paciente que pode evoluir com insuficiência renal. Quando eu falei da síndrome nefrótica, eu falei para vocês que é um paciente que pode evoluir com insuficiência renal aguda do tipo pré-renal, porque tem uma depressão intravascular, está chegando menos sangue aos rins. Já na glomerulonefrite, na síndrome nefrítica, é um paciente que pode evoluir com insuficiência renal aguda do tipo, de que tipo? Do tipo renal, porque ela tem ali uma inflamação local. Com isso ocorre o acúmulo retrógrado de volume, né, do que seria eliminado, e é um rim que para de funcionar, certo? É um paciente que pode evoluir com IRA do tipo renal. Então qual vai ser o quadro clínico desse paciente? É um paciente que vai cursar com hematura, com edema, com hipertensão, com proteinúria e com oligúria, certo? Então a tríade da síndrome nefrítica é a hematura, o edema e a hipertensão, certo? Sobre a fisiopatologia, né? Foi muito difícil de encontrar, né? Tem muita controvérsia também, né? Tem algo tão definido assim não, mas o que se sabe assim, né, bem de forma rasa, é que ocorre uma resposta imunológica autoimune que leva à ativação do complemento. Isso leva ao recrutamento de leucócitos, liberação de citocina, que vai gerar uma inflamação, né, a nível glomerular e, consequentemente, uma lesão glomerular. Essa lesão glomerular, né, pode levar a um quadro de hematura, de proteinúria, de piúria, a redução da superfície de filtração dos glomérulos, né, que vai gerar um quadro de oligúria. Essa oligúria pode levar a um quadro de azotemia, vai levar a um quadro de retenção hídrica. Essa retenção hídrica vai levar ao edema, né, e a hipertensão. Então, o paciente com síndrome nefrótica tende a ser normotenso ou hipotenso. Já o paciente com síndrome nefrítica tende a ser
hipertenso, é um paciente que vai apresentar hipertensão, certo? E o edema, né, da síndrome nefrótica é um edema gravidade dependente. É um edema que é causado, né, pela redução da pressão córtica, que gera aumento da pressão hidrostática. Já o edema da síndrome nefrítica é um edema que é gerado só pelo aumento da pressão hidrostática, certo? Não mexe nada a pressão córtica, só pelo aumento da pressão hidrostática vai gerar esse edema. Então o paciente vai cursar com hematura, edema e hipertensão, certo? Sobre a hematura pode ser tanto macroscópica como microscópica. É um paciente que você tiveria, né, uma microscopia óptica, você pode observar, né, presença de dismorfismo eritrocitário, cilindros hemáticos. Ainda podemos classificar de acordo com a etiologia, se é uma etiologia primária ou secundária, e também podemos classificar de acordo com a clínica do paciente, né, se é uma clínica aguda, rapidamente progressiva ou crônica. Então, sobre a etiologia, né, que é causa de forma primária, né, quais são as etiologias primárias da glomerulonefrite? A glomerulonefrite membranosa, a glomerulonefrite membrano-proliferativa, a glomerulonefrite membrano-proliferativa imunocomplexo mediada, a nefropatia por IgA, a doença antimembrana basal glomerular, a glomerulonefrite crescente que é idiopática. E quais são as etiologias secundárias, né? O que pode causar de forma secundária a síndrome nefrítica? A glomerulonefrite pós-streptocócica, a glomerulonefrite pós-infecciosa, a associada endocardite, a nefrítica da púrpura de Renox-Schönlein e a nefrítica lúpica. Se tratando do âmbito da pediatria, né, de síndrome nefrótica, voltando para lá, a gente pensa em doença por lesão mínima. Se tratando do âmbito da pediatria na síndrome nefrítica, a gente sempre vai pensar em glomerulonefrite pós-streptocócica. Pensou em síndrome nefrítica na pediatria, a gente pensa de etiologia secundária, a gente pensa por glomerulonefrite pós-streptocócica. Então, na síndrome nefrítica aguda, né, aquele que são sintomas súbitos. E o que pode causar, né, aquele paciente que já se apresenta para você com sintomas súbitos, né? Isso de hematura, hipertensão e edema de forma súbita. A glomerulonefrite pós-streptocócica, a glomerulonefrite pós-infecciosa, a púrpura de Renox-Schönlein e associada endocardite. Já a rapidamente progressiva, né, é o quadro de glomerulonefrite associado à perda progressiva e rápida da função renal. O que é que pode causar a rapidamente progressiva? A nefropatia por IgA, a púrpura de Renox-Schönlein, a doença antimembrana basal glomerular, a glomerulonefrite pós-streptocócica e a nefrite lúpica. Já a crônica, né, pode causar um pouco de confusão, porque ela pode surgir tanto através de sintomas pouco insidiosos, como do quadro agudo, e pode evoluir para o quadro crônico. Possui como etiologia, geralmente, né, nefropatia por IgA, a glomerulonefrite membrano-proliferativa, a nefrite lúpica e a doença antimembrana basal glomerular. A glomerulonefrite aguda pós-streptocócica é o mais comum, né? E aí um paciente, né, que vai se apresentar, né, com um quadro, né, de hematura, de edema, hipertensão, proteinúria e oligúria de forma súbita, né? Oligúria é um pouco mais tardio, né? Mas é muito comum, hematura, a tríade da síndrome nefrítica, né? Hematura, edema, hipertensão e a proteinúria. Sendo que o detalhe, a proteinúria nefrótica é acima de 50 mg por quilo dia, né? Já a proteinúria da síndrome nefrítica é uma proteinúria bem variada, certo? São valores que, se você pegar 100 pacientes com síndrome nefrítica, é um paciente que vai ter 100 pacientes com valores bem variados. Sobre a glomerulonefrite, né, pós-streptocócica, né, que é a principal causa de síndrome nefrítica em crianças nos países em desenvolvimento, né? É uma consequência imunológica de uma doença bacteriana, doença de curso clínico previsível, sem tratamento específico, né, e com excelente prognóstico. E aí, né, geralmente é decorrente, né, de complicações, né, tanto de amidalite como peudermite. E o agente etiológico nós já conhecemos, é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Se a gente for pensar, né, o que é que o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A pode causar? Ele pode causar amidalite bacteriana, peudermite, a glomerulonefrite pós-streptocócica, que acabamos de falar. Ele também pode causar, se não me engano, a escarlatina. E também pode causar febre reumática. Então, só esse Streptococcus beta-hemolítico do grupo A pode causar essas doenças, certo? E o paciente com síndrome nefrítica vai chegar para você, né, com
através da sua história clínica, você vai observar ali, né, que é o paciente que teve ou um quadro de amidalite, né, ou um piodermite. Isso aí vai depender também um pouco do período de latência que nós vamos ver mais na frente. Mas ele vai ter uma história recente ou de amidalite ou de piodermite. Sobre a epidemiologia, é a causa mais comum de glomerulonefrite, a maior incidência em países em desenvolvimento, possui pico de incidência entre os 5 a 12 anos de idade e é bastante comum em pacientes com idade inferior a 3 anos. E também acaba tendo a maior incidência no sexo masculino comparado ao sexo feminino. Sobre a fisiopatologia, né, também não é tão, como eu já falei, né, não é tão comum de achar, né, a fisiopatologia da glomerulonefrite, né, da síndrome nefrítica, né, mas de forma bem rasa, deixa eu ver aqui, através da formação de imunocomplexo, né, através das cepas nefritogênicas do Streptococcus beta-hemolítico grupo A, que leva à ativação do sistema complemento, isso vai gerar uma inflamação local. E a partir dessa inflamação você vai ter todas as repercussões que eu já mostrei mais atrás. E uma informação, né, uma observação muito interessante sobre síndrome nefrítica, né, glomerulonefrite pós-streptocócica, é que o quadro clínico está diretamente relacionado com o grau de acometimento renal. Então, aquele paciente para você que se apresenta com um quadro clínico bastante grave, é um paciente que tem um alto grau de acometimento renal. Se for um paciente que apresenta para você com um quadro mais leve, é um paciente que apresenta um baixo grau de acometimento renal. Sobre a microscopia óptica, né, você pode, se você for biopsiar esse paciente e for avaliar na microscopia óptica, você vai observar uma lesão, né, proliferativa e oxidativa, uma lesão difusa, então glomérulos vão estar saudáveis e outros lesionados, né, inflamados. Vai observar também a hipercelularidade de células mesangiais e endoteliais. Você vai observar a infiltração de neutrófilos e monócitos. E na microscopia eletrônica você pode, né, encontrar nódulos subepiteliais por depósitos de imunocomplexos. E aí, né, você vai ver na história, né, que muito provavelmente é a paciente que ou vai ter um quadro de faringoamidalite, né, de amidalite bacteriana, ou de piodermite. E isso vai variar um pouco sobre o período de latência, né, porque se for faringoamidalite, geralmente ele acomete, né, quando desenvolve a síndrome nefrítica, né, a glomerulonefrite pós-streptocócica, ele desenvolve após 1 a 3 semanas da faringoamidalite. E se for piodermite, 3 a 6 semanas da infecção, certo? Então, geralmente se for um piodermite, 3 a 6 semanas após, ele desenvolve a glomerulonefrite pós-streptocócica. E aí, quais vão ser as manifestações clínicas? Vai ser um edema, vai ser uma hematura, vai ser proteinúria, vai ser hipertensão, oligúria, né? Todos os sintomas que eu já falei. Então, o paciente que vai cursar com esses sintomas, certo? O edema vai ser gerado, né, pelo aumento da pressão hidrostática, pela retenção de água e sódio, né? Também pode gerar nesse paciente, né, um desconforto respiratório. Sobre a hematura, né, pode ser tanto microscópica como macroscópica. A macroscópia, né, está presente em 30 a 50% dos casos, né? Então a hematura e hipertensão na síndrome nefrítica é muito comum, muito comum. O quadro de proteinúria, né, possui graus variados e é bastante comum o nível de proteinúria nefrótica, certo? É um paciente que possui graus extremamente variados de proteinúria, né? Só que não chega a ser do nível da proteinúria nefrótica. Hipertensão está presente em 50 a 90% dos casos. Pode ser de leve a grave, né? Se dá pela nível renal, né, de retenção de água e sódio, né? Porque você não tem eliminação, começa a ter o acúmulo retrógrado, né? Pela lesão por inflamação glomerular. E nós devemos ter cuidado, né, com a encefalopatia hipertensiva nesses casos. De exames complementares, o que nós podemos solicitar? Podemos solicitar, né, exame de urina, hematura, né, que vamos esperar, né, uma hematura, né? Podemos também, né, observar dismorfismo eritrocitário e cilindros hemáticos, piúria, proteinúria e aumento da creatinina, né, que é um paciente que pode estar ali com a redução da filtração glomerular e também pode cursar com aumento da creatinina. Complemento, né, esperado ali, né, um consumo do sistema complemento. Enquanto na síndrome nefrótica você não tem consumo do sistema complemento, né, exceto numa etiologia por lúpus eritematoso sistêmico. Na glomerulonefrite pós-streptocócica você tem consumo do sistema complemento, né? Então, quando você estiver na dúvida se é nefrótica ou nefrítica, você pode pedir o complemento. É esperado na síndrome nefrítica
a redução das proteínas C3 e CH50 nas 2 primeiras semanas, tendendo a normalizar a partir da 4ª semana, entre a 4ª e 8ª semana. E aí nós podemos pedir, né, o streptozime teste, que apresenta positividade em 95% dos casos de faringoamidalite e 80% dos casos de piodermite. O streptozime teste, né, corresponde à dosagem desses 5 anticorpos, né, que provavelmente para você avaliar se teve contato com o antígeno do streptococo beta-hemolítico do grupo A. E aí nós vamos solicitar, né, através do streptozime teste, né, os anticorpos anti-streptolizina O, anti-hialuronidase, anti-streptokinase, anti-DNase B e anti-DNase e anti-DNase B. No caso de faringoamidalite, né, é esperado um ARLO positivo em 80 a 90% dos casos. É esperado um anti-DNase B positivo em 75% dos casos. Já no caso de piodermite, você vai observar um ARLO baixo ou negativo, a presença, né, de anti-DNase B aumentado ou anti-hialuronidase aumentado, certo? O diagnóstico se dá através dos achados clínicos, mais a documentação da infecção recente. Então, aquele paciente que apresenta para você com edema, hematura, proteinúria e hipertensão, você já tem os achados clínicos. Agora você vai correr atrás da documentação de infecção. Então, você vai pedir a cultura, os testes sorológicos, né, o streptozime teste e o sistema complemento para ver se teve consumo no sistema complemento. Na biópsia renal, você só vai pedir biópsia renal para esse paciente, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, se o paciente apresentar uma hematura macroscópica acima de 4 semanas, alteração da função renal acima de 4 semanas, hipertensão acima de 4 semanas, redução do sistema complemento acima de 8 semanas e um quadro de proteinúria nefrótica acima de 4 semanas. Sobre o diagnóstico diferencial, a glomerulonefrite, né, pós-infecciosa por outros agentes, né, a gente sempre pensa que na pediatria, né, claro, a gente sempre vai pensar, né, em síndrome nefrítica na pediatria, na glomerulonefrite pós-estreptocócica, mas também a gente tem que ter muito cuidado porque pode, né, a gente tem que saber o diagnóstico diferencial com glomerulonefrite pós-infecciosa por outros agentes, que é uma porrada de outros agentes etiológicos, que são quadros também bem semelhantes com a pós-estreptocócica. A glomerulonefrite membrana proliferativa, a nefropatia por IgA e o lúpus eritematoso sistêmico. E o manejo, né? Não há terapia específica, né? O tratamento é de suporte, certo? Então nós vamos, né, realizar, né, atuar sobre como é que nós vamos atuar sobre a edema e hipertensão, como eu já citei, né? Restrição hídrica, restrição de sódio, diurético de alça e em alguns casos a diálise. Perdão. Então, quais são as indicações de diálise, né? Uma sobrecarga, em caso de sobrecarga hídrica grave, né? Hipercalemia acima de 6,5, né? Lembrando que tanto hipercalemia como hipocalemia podem causar problemas cardiovasculares, né? Arritmias malignas. E também em quadro de uremia nós indicamos a diálise. Antibiótico terapia. Sim, nós podemos utilizar e podemos utilizar a penicilina. E se tratando do âmbito de internação, né, nós utilizamos mais, né, para evitar a contaminação de outros pacientes, né, através da aerolização desse paciente, né. Então a gente usa bastante, sim, nós podemos utilizar e podemos utilizar a penicilina. A evolução. É esperado que tenha um desfecho positivo da oligúria em 1 semana, a creatinina em 3 ou 4 semanas, né, o sistema complemento em 4 a 8 semanas, a hematura em 3 a 6 semanas, né, e a proteinúria. Tem um detalhe aí, né, em que 15% dos pacientes com síndrome nefrítica só resolve a proteinúria em 3 anos e 2% desses pacientes em 7 a 10 anos. Então eles costumam cursar com proteinúria, que não vai ser do nível da nefrótica, né, costumam ser níveis bastante variados. Eles podem continuar cursando com proteinúria por 3 anos e casos mais raros, né, por 7 até 10 anos, certo? Então a síndrome nefrítica ela não costuma apresentar recidivas, mas tem, né, algumas peculiaridades. Já a síndrome nefrótica costuma apresentar várias recidivas no ano. E o prognóstico, né? A maioria, né, tem resolução de até 2 semanas. Alguns casos pode ter uma hipertensão, a proteinúria recorrente, como já foi falado, né? E também evoluir com insuficiência renal crônica. A recidiva, né, acaba sendo mais raro na síndrome nefrítica. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Uma aulinha aí, não aprofundei tanto, né? É um tema que se você aprofundar fica bastante complexo a aula. Então, espero que vocês tenham gostado de síndrome nefrótica e síndrome nefrítica.
E é isso, galera. Tamo junto e até a próxima.